Alô, eu sou Luiz Miller, estou dando sequência ao nosso curso básico de doutrina espírita, agora entrando já na terceira parte. Nesta parte, nós vamos falar do espírito, do princípio inteligente do universo. Nós vamos trabalhar isso dentro desse tempo que dispomos aqui, 28 a 30 minutos, por aí, né? Para que nessa sequência nós possamos entender bem a questão de Deus, da casa dele, que é o universo, e agora do espírito, que é a produção divina, que somos nós todos. Todos somos espíritos, só que agora estamos encarnados, estamos aqui num corpo carnal, num instrumento, né, de manifestação dessa inteligência. A inteligência é um atributo do espírito, né? A inteligência não é o espírito em si, mas também não é aqui esse campo cerebral, como muita gente pensa, né? Quem pensa, quem sente, quem odeia, não é o corpo, é o espírito. E o espírito somos nós. E o espírito, ele tem uma peculiaridade. Ele é imortal. Então vejam os irmãos, se o espírito é imortal, nós somos espíritos, então nós somos imortais. E somos, porque o espírito, ele foi criado por Deus para continuar na sua caminhada. Quem vai caminhar evoluindo é o espírito, não é o corpo. O corpo tem, eu costumo dizer que ele tem data de validade, né? Todos nós nascemos, estamos aqui por essa passagem terrena, transitando por aqui, mas temos uma data de retorno à pátria espiritual de onde nós saímos, né? Isso é bastante importante que a gente possa entender, né? Então, irmãos, nós somos espíritos. Isso quer dizer o quê? Que nós somos imortais. Então, nós recomendamos que a gente pense muito naquilo que diz, que muitas vezes a gente escuta irmãos nossos, até espíritas mesmo, dizendo: quando eu morrer. Como quando você morrer? Você não vai morrer, você é imortal. Mas como? Não vai haver a morte? Claro que vai. Mas é a morte do corpo, e você não é o corpo. Nós não somos o corpo, que a gente possa ter esse conceito bem definido de que nós somos espíritos que estamos aqui numa passagem terrena, numa experiência humana. Nós não somos humanos que temos um espírito. Nós somos espíritos que estamos numa evolução material, numa experiência material, desculpe, uma evolução espiritual através de uma manifestação, de uma experiência material. Então, isso é importante que nós entendamos essa questão, né, da nossa natureza. Qual é a nossa natureza? Nós somos espíritos imortais, né? E nós vamos verificar aqui na questão 23 do Livro dos Espíritos que Allan Kardec vai perguntar o que é o espírito. E eles vão responder que é o princípio inteligente do universo. E vamos ver que ele está falando aqui dos elementos gerais do universo. É o princípio inteligente que vai caminhar através dos diversos reinos e vai chegar a ser um ser humano. Como vai nos dizer aqui a questão 76, quando Allan Kardec pergunta que definição se pode dar dos espíritos. Nessa primeira ele perguntou o que é o espírito. Na 76 ele vai perguntar que definição podeis dar dos espíritos. Então ele vai dizer que podemos dizer que os espíritos são seres
inteligentes da criação. Aqui ele fala que é o princípio inteligente do universo, depois ele vai falar nos seres inteligentes da criação, porque aqui nessa 76 nós já vamos ver esse princípio inteligente humanizado, né? Já alcançou o ser humano. Então vejam, o princípio inteligente ele vai estar no universo em qualquer tipo de manifestação, né? Então, na verdade, nós vamos observar que ele está se manifestando em todos os reinos, né? E temos até que considerar também o conceito de vida. Que nós entendamos que vida é a do espírito. Então, se alguém perguntar para os irmãos qual é o antônimo de vida, qual é o contrário de vida, não digam que é a morte. Porque vida não tem antônimo, não tem contrário. A vida é uma só. O antônimo de morte é nascimento. Ele não é o antônimo de vida. Morte é antônimo de nascimento. Isso sim, são duas fases. Mas o espírito ele é linear, ele nunca deixa de ser espírito, esteja aqui na nossa dimensão, esteja na outra, que a gente entenda bem isso, né? Então é bastante interessante. E quando a gente diz que nós temos muitas vidas, também não está correto, embora a gente encontre isso até em livros espíritas, né? Dizendo, porque nós já tivemos muitas vidas, terapia de vidas passadas. Na verdade, em vez de falar de muitas vidas, nós tivemos muitas existências, que é diferente. A existência é uma manifestação da vida que é o espírito, né? Que a gente possa entender isso. E, claro, quando quiser dizer para alguém que não tem muito fundamento, dizer, nós temos muitas vidas, vamos dizer, vamos falar, não tem problema, mas, assim, tecnicamente, vamos entender que nós não temos muitas vidas, nós temos uma só, manifestada em muitas existências. Mas, bom, as existências nós tivemos muitas. Nós vamos falar mais desse tema quando falarmos sobre o princípio da reencarnação, né? Porque nós vamos passar aqui em revista, digamos, os 7 princípios fundamentais, né? Como nós já falamos lá no início. Nós aqui estamos agora falando do terceiro princípio. Já falamos de Deus, sobre Deus, falamos sobre a casa dele, que é o universo, né? Com as moradas, com os mundos. E agora nós vamos falar dos moradores, né, que são os espíritos. Seja aqui, como está na 76, seja como está lá na 23. Né? Isso vai depender do nível evolutivo desse princípio, dessa consciência, porque isso é outra palavrinha muito interessante, né? Que nós vamos encontrar lá na 621, os espíritos dizer que a lei de Deus está inscrita na consciência. Então, muita gente pensa que a consciência aqui é estrutural, neural, né? Córtex cerebral. Não é isso. Aqui nós temos o nosso consciente da vida atual, né? Da nossa história atual, né? Mas a consciência que ele está se referindo ali é o próprio ser espiritual. Então, nós temos que entender que nós não temos uma consciência, nós somos a consciência. Isso é bastante interessante. É mais ou menos como dizer assim, eu tenho um espírito. Você não tem espírito, você é um espírito. Entende? Nós não temos alma, nós somos alma. Isso é bastante importante. Que a gente entenda esse processo, né? Então, nesse sentido, nós vamos observar de que Jesus nos deu grande demonstração da existência do Espírito quando ele teve, por exemplo, ele teve no Monte Tabor, se transfigurou e do lado dele apareceram Elias e Moisés. Ele próprio se tornou luminoso e ali nós vimos 2 personalidades, né? Moisés e Elias, demonstrando a existência dessa consciência, dessa inteligência, que é o Espírito, e da imortalidade, porque tanto Moisés quanto Elias já haviam
desencarnado há quanto tempo, né? E ali estavam, né? Então, Jesus vai dar essa demonstração, mas para mim, particularmente, Luiz Miller, eu vejo como a principal demonstração da existência do Espírito e a sua imortalidade na ressurreição de Jesus. Ele é crucificado, etc, etc. Depois ele ressurge, luminoso, brilhante, como Espírito. Aparece primeiro a Maria Madalena, depois aos irmãos lá naquele cenáculo que eles estavam reunidos. Porém, Tomé não estava, então não acreditou no relato de seus companheiros. E o que ele disse: eu só acreditarei se tocar nas suas chagas. E aí Jesus aparece depois para ele, na presença de Tomé e de todos, né? E Tomé, quando veja-se ajoelha, já pede perdão a Jesus por ter duvidado. E ele dá uma lição nele, deixa para nós todo um ensinamento. Quando ele diz: o que é isso, Tomé? Só porque tu me vês, tu crês? Bem-aventurado é aquele que não vê e crê. Porque nós outros também acreditamos em muita coisa, e graças a Deus já acreditamos em muita coisa que nós não vemos, né? E tem coisa que a gente pode ver, por exemplo, o vento. O vento dá para ver pelos seus efeitos, né? O átomo pelos seus efeitos, né? O ar que respiramos, que é a vida, né, física aqui, né, biológica. Mas não só isso, nós precisamos, por exemplo, acreditar em Deus. Dá para ver Deus? Evidentemente que personificado não dá. Até porque ele não é uma persona, né? Ele é uma inteligência que se espraia pelo universo todo. Mas como é que nós podemos aceitar a existência de Deus? Pelo seu produto, pelas suas obras, né? Então, se você olhar para um oceano, vai lá, mas quem fez esse oceano, né? Então, como dizem os espíritos, tudo que não é obra do homem é obra de Deus, né? E assim nós vamos vendo o planeta, vamos vendo a natureza, né? O reino vegetal, o reino mineral, o reino animal, nós mesmos, o corpo que nós temos, né? Uma elaboração divina também, com recursos incríveis, né? Como o nosso cérebro, que hoje, com todas as conquistas, né? da tecnologia, né? Nós vemos que temos computadores muito inteligentes, robôs muito inteligentes, mas todos perdem para a nossa capacidade cerebral. O que falta é nós aproveitarmos e desenvolvermos as nossas capacidades para usarmos a nossa capacidade neural que temos e cada vez mais podermos desenvolver. Mas já temos muitas pessoas que já estão muito além do que nós já chegamos, né? Então, vamos com isso vendo que o princípio inteligente ele vai dar as suas primeiras manifestações num reino bem simples, que é o reino mineral, né? Mas aqui ainda nós temos na 115, Allan Kardec pergunta assim, né? Onde fala da progressão dos espíritos. Ele vai perguntar: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E a resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Olha só. Então a gente vem já desde a da criação com esse aspecto da simplicidade. E eu particularmente vejo essa palavra como um corpo simples. Um corpo simples não se divide. Então essa indivisibilidade já vai dando para nós uma forma de entender a própria imortalidade, porque ele não se divide, né? E ignorantes, ou seja, a gente vem numa inocência, numa simplicidade em termos de conhecimento muito grande, ou seja, não sabíamos nada, né? Porém, a lei de Deus é sábia. E a lei de Deus, onde ela está? Ela está dentro de nós. Como responderam os espíritos,
na pergunta 621 aqui do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Eles vão dizer que ela está inscrita na consciência. E como eu disse há pouco, a consciência é o próprio princípio inteligente. Ou seja, lá na pedra, no ar, na água, que é o reino mineral, nós temos ali os átomos, né? Porque também temos na resposta, no final da resposta da questão 540, os espíritos dizerem que a evolução do espírito se deu desde o átomo até o arcanjo, que é o espírito puro, cujo arcanjo começou pelo átomo. Então, a nossa evolução, nós podemos dizer que ela começou no átomo. Então, ali nós vemos ali aquela simplicidade, aquela ignorância, mas a lei dentro dele, a lei sabia, a lei impulsiona para aquilo que é preciso naquele momento. Até que depois dele passar pelos diversos reinos, ele pudesse alcançar a humanidade, alcançar a razão, a capacidade de pensar, a capacidade de escolher, porque até então ele não tinha escolha, porque ele também não tinha livre-arbítrio. Mas agora ele vai ter o livre-arbítrio, como nós temos. Só que o livre-arbítrio acarreta uma coisa chamada responsabilidade, né? Nós não podemos responsabilizar um leão pelo que ele faz, que aos nossos olhos pode parecer uma crueldade. Mas ele não tem escolha, ele precisa se alimentar, ele vai, né, na cadeia alimentar, ele vai alimentar aquele que está dentro daquela linha, né? E atende com isso as suas necessidades. Mas na medida em que você sai daquele reino, você sai da animalidade e entra na humanidade, você adquire o livre-arbítrio. Isso quer dizer o quê? Que nós somos responsáveis pelas nossas ações e vamos ter que encarar as reações. Jesus vai dizer, num certo momento, de que a cada um será dado segundo suas obras. Isso marca a justiça de Deus, que não castiga ninguém, só permite que as nossas reações possam ser resolvidas por nós mesmos. E nós, como já tivemos muitas existências, nós estamos carregando conosco uma série de reações, de ações equivocadas que fizemos lá no passado, no pretérito, né? E que cá estamos para fazer com que nós mesmos possamos resolver essas pendengas morais, né? E isso caracteriza a justiça de Deus, que age com igualdade para todos. Só que, é claro, de acordo com o que você faz, você vai ter um tipo de responsabilidade, cuja responsabilidade está diretamente ligada à tua evolução, ou à nossa evolução. Então, uma conduta má, uma conduta só pode ser má ou boa. Não tem meia conduta, não é meio boa nem meio ruim. Então, a conduta ela é boa ou má. Deveríamos sempre ter uma conduta boa, mas nem sempre. Agora, a responsabilidade, essa não é igual. Essa da nossa conduta ser boa ou má, isso é para todo mundo. Para todo mundo. Só que a responsabilidade vai ser de acordo com a nossa evolução, né? Quanto mais esclarecidos, maior responsáveis nós somos. Tem gente que diz assim, então eu prefiro não ser esclarecido. É uma ignorância, desculpe os irmãos, né? Mas nós sabemos que quanto mais esclarecidos nós somos, mais nós temos a capacidade de discernir entre o bem e o mal, né? Isso é. E com isso, claro, nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência, esse atributo do espírito muito importante, e vamos, então, com isso, tendo essa condição, né, de poder escolher entre o bem e o mal. E para que as nossas escolhas possam ser as melhores possíveis, nós devemos ter como norte o Evangelho de Jesus, né? É ali que nós encontramos as noções morais, né? O aspecto moral que Jesus nos ensina, porque a doutrina dele é uma doutrina eminentemente moral e que cabe a nós trabalhar de uma forma ética para poder entender
aqueles princípios morais que ali estão. Porque o que é a ética? A ética é a racionalização da moral. A ética vai nos dizer o que devemos fazer, como devemos fazer, né? E se for dentro da moral cristã, ela só vai só vai nos direcionar para o bem. E isso passa por um código de ética que nós vamos elaborando, né? Esse código de ética ele precisa ser, se quisermos elaborar um código de ética cristã, precisa ser baseado nos princípios que Jesus nos deixou, né? De formas que, então, o espírito é esse princípio inteligente criado por Deus, como nos diz na questão 115, simples e ignorantes. Agora, os irmãos podem imaginar como nós já evoluímos, já que partimos daquele ponto simples lá de trás, né? Daquela ignorância absoluta, quando nós passamos nas nossas encarnações, nas nossas existências, por várias culturas. Nós já estivemos encarnados na Europa, na Ásia, na Austrália, na Europa, aqui no continente americano. Ou seja, de cada cultura dessas, nós incorporamos alguma coisa, nós temos um pouco de tudo. Só que nós vamos, com a nossa evolução, vamos precisar ir definindo, filtrando essas aquisições que em nós vão gerar tendências, pendores, para agir daquela maneira, da outra maneira, para gostar daquilo, para gostar do outro, né? E assim por diante. Gostar de coisas diferentes, usar assim as escolhas na nossa roupa, no nosso vestuário, né? Nos acessórios, né? Nos adornos. Tudo isso está de acordo com aquele processo que nós chamamos de atávico. O atavismo é alguma coisa que a gente traz lá de trás, né? Lá de trás. E hoje temos que ter, precisamos, não é que temos, mas precisamos, devemos ter um critério seletivo para poder ver aquilo que nós necessitamos, que às vezes somos impulsionados para coisas que não precisamos, né? Para ficarmos cuidadosos com a questão do supérfluo, né? Para que possamos entender o necessário. Então, tem pessoas que perguntam, mas Luiz, qual é o limite do necessário? E eu gosto de responder, o necessário é o limite. Mas então, como é que eu vou fazer? Para você, tem coisas que é necessária. Para mim, já tem coisas que não precisa, né? E tem coisas que talvez para mim precise que para você não. Então, esse limite, esse necessário, que é o limite, né? O necessário é o limite, vai variar de pessoa para pessoa. Mas nós vamos cada vez mais trabalhando esse necessário e vamos nos despojando daquilo que gradativamente possamos entender que não precisamos mais. Eu lembro que contam de uma passagem que Gandhi estaria hospedado num grande castelo onde tinha uma exposição de joias e todo dia diz que ele levantava e ia lá olhar aquelas joias. Aí alguém pensou, está vendo o que vai escolher? Que era só ele pedir que ele conseguiria. Disse, não, eu estou vendo o que eu já não preciso mais. Olha que consciência, né? Isso era o Gandhi. Então, nós também já temos coisas que não precisamos, né? Não precisamos. Não temos mais necessidade, já ultrapassamos, né? Aquela ânsia da posse de coisas efêmeras, né? Então, eu tenho esse carro, eu estou satisfeito com ele, claro, posso mudar de ano, claro, dentro de um processo natural, mas não ficar exacerbando, né, os esforços para poder chegar naquele carro mais moderno, né? E
E assim por diante. Cada um de nós vai verificar aquilo que já não precisa mais. E às vezes a gente, quem sabe, a gente possa também usar e olhar para o nosso guarda-roupa, quanta coisa que está parada ali, né? E quanta gente precisando. E que nós poderíamos também fazer, olhar para eles como o Gandhi olhava lá para as joias. Ah, eu já não preciso mais, eu estou olhando o que eu já não preciso mais. Né? Como a gente sabe que a gente vai mudando de, 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 né, de corpo, vamos assim dizer, de volume, né? E, e vamos vendo que tem roupa que já não serve mais, e assim por diante, ou que já está em desuso. Então nós vamos poder repartir, né, para as pessoas para que essas pessoas, aquilo ali é algo muito grande, muito importante, porque o poder aquisitivo delas não chega a poder, né, adquirir aquelas peças. Então, meus irmãos, que nós possamos pensar em estudar Jesus. Quando eu falo estudar Jesus, é estudar os princípios que ele nos deixou. E eu gosto sempre de lembrar, eu não vou me cansar de falar isso, que nós precisamos estudar o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Esses 4 evangelistas, João e Mateus, conheceram Jesus. Marcos e Lucas não conheceram. Mas os evangelhos deles são tão importantes, e nós temos 3 que são bem parecidos, que são os sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. E João já não entra naqueles sinóticos, porque tem uma característica impressionante e diferencial no Evangelho de João, que é a parte espiritual. É o evangelho mais espiritualizado que tem de João, até porque ele, João, já era um espírito bem mais avançado, né? Porque nós sabemos que João já vinha reencarnando como o profeta Daniel, por exemplo, como Isaac, e depois vai reencarnar como Francisco de Assis. Um espírito bastante avançado, então ele já olhou bastante esse aspecto da espiritualidade. Então não vamos esquecer da nossa natureza, nós somos espíritos, numa experiência humana, aproveitar da melhor forma possível, né, o contato com a nossa família, o contato com os nossos amigos, o contato com a sociedade, independentemente se são amigos ou não. Né? Porque, na verdade, a grande tarefa nossa é desenvolver o amor em nosso coração. Para quê? Para que onde a gente estiver, a gente possa emanar aquele amor, né? Aquela fragrância amorável, né? Aquela fragrância de afeto, né? De candura, de ternura, de tolerância, de compreensão. E aí a gente passa a ser um carreador do amor. Olha que coisa linda. Né? Carrear o amor, levar o amor em nosso coração. E nessa condição você não vai olhar se o cidadão é amigo ou inimigo, você simplesmente vai amar. Né? Então nós vamos parando por aqui nessa nossa gravação, nessa parte do nosso curso básico de doutrina espírita. E os irmãos que quiserem acessar o nosso canal, podem acessar pelo YouTube, é só digitar o nosso nome, Luiz Miller, e vão adentrar esse curso que estamos fazendo. Mas vamos verificar que lá tem uma série de palestras que já são talvez um pouco mais profundas. Então nós aconselhamos primeiro assistir esse curso aos iniciantes, né? As pessoas que quiserem iniciar, para que depois possam aproveitar melhor o conteúdo daquelas palestras. Assim, irmãos, nós agradecemos a atenção de todos, esperamos encontrá-los todos com saúde, com paz, seu coração, para que a nossa vida seja cada vez mais cristã, cada vez mais em direção a Jesus. Que Jesus nos abençoe
e que a paz permaneça em todos os corações. Que assim seja.